Atenção, minha gente, aí, joia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu vou dar uma palavrinha rapidinho aqui. E sempre passa de um minuto, é muito difícil fazer menos de um minuto. Pode botar um short no YouTube, né? Short lá, short. Então, eu vou falar sobre um pouco do capítulo 3 de João, né? Falando sobre a fé em Jesus. E que para você entender que se você tem fé, você obedece. Você cumpre os mandamentos de Deus, você acredita nele. Mas se você não acredita, você não leva em consideração, você não considera, né? Aí eu vou botar uma parte de estudo, uma fotinha na parte de estudo, vou botar no Face, tá, gente? Valeu? E eu vou ler um pedaço do capítulo 3 de João, tá? Falando sobre o João Batista, que ele fez conhecer o povo, que viria o Filho de Deus, né? Que é o prometido aí do Velho Testamento, que alguns esperavam, né? Apesar de ele ser Deus, muitos não creram nele, mataram ele, né? Mas o testemunho dele permaneceu. Hoje a gente acredita em Jesus, como diz na palavra de Deus, que Deus traria a oportunidade a outras nações, né? Os judeus, uma parte deles não acreditam, acho que a maioria, né, não acredita em Jesus, mas não importa se você não acredita ou não. Jesus, ele te ama. Você pode até se perder, mas ele te ama. Então ele ama Israel, né? Ele considera Israel. E tem pessoas que acreditam em Jesus em Israel, né? Mas é bíblico isso, porque nos últimos dias o anticristo apareceria para se fazer de Deus, né? Eles achariam que ele é o Cristo. Então, consideravam entender que o povo de Deus não acredita nele, né? Para que se cumprisse as profecias aí que eles achariam que o anticristo era Deus, que era Jesus, né? O Messias prometido. Então uma coisa leva a outra, tá? O que importa é o que acontece, o que Jesus quer, e o que Jesus quer que você seja fiel a Ele. Se você não é, Ele traça outros planos para você, né? Então vamos ler aqui o que interessa, a parte da Bíblia, tá, gente? João batizando, João 3, a partir do... Ouve então, ó, peraí. João 3, versículo 25. Peraí, gente. Galera, João 3, versículo 25, tá? E adiante. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, no qual tu deste testemunho, e-lo batizando, todos vão ter com ele. João batizou Jesus. Aí Jesus começou a ganhar fama lá, né? João respondeu e disse: Homem, não pode receber. Ó, peraí. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Deus, ele te abençoa. Ele te dá o que ele deseja. Se você conseguiu, graças a Deus por isso, né? Porque você é melhor. Eu acho que Jesus fala a mesma coisa a respeito lá do governador que condena ele. Então Deus, ele prepara tudo, ele te dá tudo na tua mão. E o esforço dele, o esforço teu, vem de Deus, tá, gente? Então, e gente, continuando aqui, tem uns contratempos, né? Capítulo 3 de João. Que Deus, ele dá o que ele deseja para quem quer, né? E não quer dizer que você seja melhor, seja você com poder de Deus ou com poder financeiro, com poder de sabedoria, tá bom? Não importa. Então, seja humilde para você entender isso, que Deus, ele te dá o que ele deseja. Vós mesmo me sois testemunhos de que disse: Eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. João falando: Aquele que tem esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já a minha alegria está cumprida. O amigo do esposo João, o esposo Jesus. É necessário que ele cresça, que eu diminua.
Importante isso. João é alguém grande diante de Deus. E, né, e mesmo assim, ele era humilde para entender que o que importa é que a vontade de Deus cresça, que o Senhor e a fama de Deus cresça na terra, não a nossa própria. Não importa quem nós sejamos e que posição nos alcançamos na sociedade, ou diante dos homens, ou diante de Deus, não importa. O que importa é que a vontade de Deus prevalece. Tá, minha gente? Eu deixei passar um negócio aqui, né? Que não importa quem nós sejamos, tá? E o mundo é cheio disso, cheio de honrarias a si mesmo. Até os filmes mesmo ensinam os heróis, os vilões, né? Que são os exaltados dos filmes, que são os que são considerados os tops ali daquele filme. Eles ensinam você a você se gloriar. Eles ensinam você a se comparar, né? Com eles, e eles ensinam você se sentir poderoso, se sentir forte em alguma coisa, quando você devia se diminuir. Então eu vejo que a intenção dos filmes, quando você fala, fulano parece esse, fulano parece aquele, ou então você se assemelha como uma pessoa de um filme, um vilão ou um herói, e você acaba se exaltando nisso na sua mente, entendeu? Interessante que, né, a Bíblia menciona que você tem que se diminuir para que Deus venha crescer. Então a vontade de Deus é sempre que você se diminua, que a nossa vontade não interessa tanto, nós somos egoístas, nós queremos crescer e prosperar sem prosperar a vontade de Deus. Nós crescendo, a vontade de Deus não prevalece, é nós que prevalecemos, quando a nossa vontade é conseguirmos vantagem em alguma coisa. João 3, versículo 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Jesus falando de Jesus, João falando de Jesus. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu, como diz um versículo aqui, uns anteriores aqui. E a condenação é esta de Jesus. Quem não crê em Jesus, quem não considera o seu feito de salvação e o perdão que ele dá pelo amor dele, e que é de graça, né? É só você acreditar no que ele fez por você, considerar isso. E muita gente não considera, prefere qualquer coisa a não ser se dedicar a Jesus. Então fazer o que, né? Muitos vão para o céu, mas não quanto muita gente vai para o inferno. Então a vitória tem um preço, é só você aceitar a Jesus. João 2,19 fala: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então as obras dos homens maus, né, não deixam que eles aceitem a Jesus. O que você tem que desejar para sua vida é homenagens a um Deus que realmente te valorizou, um Deus que realmente quis o teu bem e demonstrou isso. Então é bíblico. Está na Bíblia sobre isso, esse amor que você tem que considerar para que o melhor para o seu bem te aconteça. Tá, minha gente? Lembrando que a nossa vontade não prevalece. Deus ele tem que crescer na terra e na sua vida, a fim que você se diminua, para que nós não sejamos egoístas. Então, na presença de um judeu ali, João não se gloriou contra Jesus que estava crescendo em fama, estava sendo engrandecido por Deus. Porque a fama nossa, ela acaba atiçando a gente a se gloriar, a gente se valorizar, a ponto até mais do que Jesus, né? Como o Pelé mesmo fez, falou, o Guga, não sei, esses famosos, que falam que são mais importantes que Jesus, ou mais famosos, ou mais conhecidos. Então, se eles fossem sábios, eles diriam que é melhor Jesus crescer, que leva para o céu, do que eu crescer, nós cresçamos, que é só uma fama egoísta que nos leva a dinheiro e a sucesso, que não presta para nada para Deus. O que presta a tua fama é para que você glorifique a Deus e você faça crescer o evangelho na terra. E isso é a salvação, não a nossa glória, tá, gente? Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que deu. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque aquele que Deus enviou, Jesus,
e aos servos dele. Enviou as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, minha gente, o Filho que Deus enviou, aquele que nos perdoa, aquele que nos sacrificou por nós, né? Nós já disse as palavras aqui para que o Espírito Santo ele te convença que o Filho foi o melhor presente que nós recebamos, o Filho de Deus que Deus enviou para pagar a nossa dívida, para aliviar o nosso pecado e as nossas falhas através do amor dele, do sacrifício dele. Então, se você não crê no Filho, amigo, não tem melhor outra pessoa para você acreditar, o Filho de Deus, que é Jesus. Agora eu vou ler a parte de estudo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Descrição do vídeo não, do YouTube não tem como ter descrição, mas eu vou deixar no Face a fotinho, tá, gente? A palavra grega que rejeitar nesta expressão que significa desconsiderar e desobedecer, rejeitar, desconsiderar e desobedecer, ou não se sujeitar ou não se sujeitar a. Isso sugere apatia ou desinteresse e falta de consideração. Esta palavra se constata com aquele que crê. Lembrando, não acreditar, desconsiderar e desobedecer, não ou não se sujeitar a. Esta palavra se constata com aquele que crê, que implica ávida aceitação, obediência e submissão ativa. Crer, submissão e obediência. Para João, não crer significa rejeitar o filho ou desobedecê-lo. A fé e a obediência podem muitas vezes ser usadas juntas. A fé e a obediência juntas. 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 Porque ambas se relacionam com confiar e seguir ativamente a Cristo. Em relação a Deus, uma pessoa não pode de fato ter fé sem obediência. E vice-versa. A salvação espiritual é como um presente gratuito. A salvação é um presente gratuito oferecido àqueles que recebem Cristo. Então não é difícil, é só você largar as suas más obras. Mais uma vez, aceito não nos torna livres para fazermos o que quisermos. Aceitar Jesus não faz de você querer ser aprovado naquilo que você faz, o que você quiser. Você não pode fazer o que você quiser, você foi comprado. Você aceitar Jesus, você fazer a vontade dele. Aqueles que são realmente salvos continuarão a ser submissos a Deus. Viverão de acordo com os padrões divinos e desenvolverão traços características de cristãos. Aceitar Jesus, obediência, acreditar, se submeter, fazer o que Deus manda, e você vai se desenvolver em você o caráter de Cristo, que é o Espírito de Deus em você, tá bom, minha gente? Então eu agradeço aí os minutinhos que você ouviu, 13 minutinhos, tá bom? Que seja benéfico para você essa palavra e você possa acreditar mais no teu Deus que enviou o Filho para te salvar, tá? Então fiquem em paz aí, tá? Bom dia, boa tarde e boa noite, tá, gente? Fiquem em paz aí. Descansa aí. Bom dia das mães que foi ontem ou segunda. Fica na paz. Amém.